Então, está gravando. Boa noite, pessoal. Então, aqui para o nosso terceiro encontro dessa aula de Fundamentos do Trabalho, curso de Telecomunicações. E hoje a gente tem para o nosso encontro aquele combinado, né? Cada um faria uma pequena pesquisa sobre uma determinada forma de trabalho nesse nosso momento atual, uma forma de trabalho que seja presente hoje, para a gente conversar sobre como é a realidade do trabalho no Brasil, nesse momento aí, né, início do século XXI, nem mais tão início, né, a gente já está em 2020, a gente já avançou aí um tempo, então a gente já pode falar assim no trabalho no século XXI, e que muitas vezes é muito diferente até da imagem que as pessoas tinham do que seria o século XXI. Tudo bem que ainda tem muito tempo pela frente, né? Mas não sei se vocês têm essa mesma sensação. Bom, para começar, eu não sei bem a idade de todo mundo aqui, né? Mas eu pelo menos, como eu nasci, né, em 85, eu posso dizer que eu vivi um pouco do século XX ainda. Então, né, e se a gente levar em consideração isso, eu já está mais ou menos assim, na metade, minha história está metade no século XX, metade no século XX, um pouquinho mais da metade no século XXI. Então, mas a imagem que eu lembro que as pessoas tinham do que seria o futuro, pelo menos eu lembro, assim, quando a gente estava lá, antes dos anos 2000, né, em 90, alguma coisa, e tinha uma imagem do que seria o futuro, que seria uma coisa assim muito futurista, né? Uma coisa futurista para aquele momento, claro, mas uma coisa assim, super tecnológica, né? Não que a gente não viva com muita tecnologia, muito mais tecnologia do que a gente tinha naquele momento. Mas, por exemplo, vocês já viram um filme chamado De Volta para o Futuro? Já viram? Alguém já viu aí De Volta para o Futuro? Já, já vi, professor, porém eu não lembro do filme. Não lembro, mas já viu porque faz tempo, né? Porque passava até em sessão da tarde, né, Emerson? Faz tempo, esse filme aí faz tempo. Alessandra, Exato. Evelyn, Maísa, alguém já viu De Volta para o Futuro? Já viram? Não, não vi. Olha, vou dizer que é um super filme. Na verdade, são três filmes, é uma trilogia De Volta para o Futuro. Mas os três filmes, três filmes, na verdade, é o De Volta para o Futuro 2 que mostra como seria esse tempo, né? Porque o filme é de 85, tá? O filme é de 1985, ele é ambientado em 1985, mas para não estragar muito, tá? Até porque não é falar muito do filme dizer que o filme tem viagens no tempo, né? Eles têm uma máquina que é um carro que viaja no tempo, então, no primeiro filme eles voltam, né, eles vão para um momento no passado, tem toda uma história, porque eles voltam, e no segundo filme eles avançam no tempo. E eles avançam no tempo para 2015. E eles mostram a visão que as pessoas tinham do que seria 2015. A visão que lá em 1985 as pessoas tinham do que seria o ano 2015. Então, tinham coisas assim que chamam muita atenção. Por exemplo, carros voadores, né? Vocês achavam que em 2015 já teriam carros voadores. A gente está em 2020, a gente já passou desse ano. Uma coisa muito interessante é com relação a roupas. Eles mostram assim roupas que seriam autoajustáveis. Não, você não precisava comprar uma roupa tamanho G, M ou P. Você simplesmente comprava a roupa e ela automaticamente se ajustava ao seu corpo. Imagina que coisa, né? Isso nunca se concretizou. O filme tem algumas coisas que no fim viraram realidade, sim, tá? Então o filme tem videochamadas, por exemplo, eles mostram videochamadas, algumas coisas assim que a gente depois viu que viraram realidade. Mas a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitas que são marcantes, elas estão longe de ser realidade. Agora, por que eu estou trazendo De Volta para o Futuro? Porque
Se em 85 as pessoas imaginavam que 2015 ia ser esse futuro, um carro voador, etc., a gente está chegando em 2020 com situações de miséria que parece que, né, não é nem de 1985, parece coisa assim, tem pessoas que estão vivendo ainda no século XVI, sabe? Tem gente que não tem garantia da alimentação no Brasil, né? E isso é uma realidade muito dura. Então, nesse sentido, é que é importante a gente pensar como, às vezes, a gente olha para o futuro de uma maneira muito otimista e não resolve os problemas do presente, né? A gente tem problemas muito grandes, assim, muito maiores do que um carro voador. De nada adiantaria a gente ter um carro voador hoje e ter pessoas que não têm o que comer. Então, e essa fala inicial, porque além desse trabalho que eu tinha solicitado para vocês, assim, uma pequena pesquisa, eu passei também um filme e aqui a Osana já disse que conseguiu assistir. Não era o filme todo, era só os primeiros 25 minutos, mas quem quis ver o filme todo, beleza. A Osana conseguiu assistir. Quem mais? O Emerson já disse que não, mas queria saber a Alessandra, Evelyn, a Isa. Conseguiram dar uma olhada nos 25 minutos ali do filme Encontro com Milton Santos? Que o link está lá no grupo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. E aí, meninas, assistiram aquele link que está lá no grupo? Oi, oi, tem alguém aí? Ai, ai. Tô achando que não assistiram. Hum, perderam, viu? Perderam. Por isso que acho que a Osana estava falando ali, a Osana já falou sobre a Bolívia, não sei o quê, você deve estar boiando, não tem nenhuma ideia do que ela está falando, né? Mas eu também não vou dar spoiler do filme, não vou resumir, vocês vão ter que ir lá olhar, porque vale muito a pena, tá? É um filme brasileiro sobre um intelectual negro, tá? No Brasil, ser intelectual negro é com certeza uma tarefa muito difícil, mas esse pensador, o nome do filme é Encontro com Milton Santos, tá? Vou até escrever no chat, mas o link está lá no grupo também. O Milton Santos, ele era um geógrafo, tá? E entre as várias coisas que ele estudou, que ele falava, uma das coisas que interessa muita gente é sobre a globalização. Então, eu coloquei o filme, trouxe o filme, porque ele tem uma visão muito interessante sobre globalização, né? Ele pensa a globalização, na verdade, não enquanto apenas enquanto aquilo que a gente tem de imagem, né? Eu diria assim, a globalização que a gente na aula passada, né, a gente veio falando sobre desenvolvimento da história, até chegamos ali em 89, 90, dali para os dias atuais, seria esse momento que nós falamos em globalização, de maneira mais clara, né? Globalização como um processo de integração econômica, social, que começa a partir de 1970, mas eu diria a partir dali a globalização se afirma de vez, porque termina aquele período que ficou caracterizado como Guerra Fria. Então, a Guerra Fria que termina com o colapso da União Soviética. E aí, o que acontece, né, a partir dali é, de um lado, né, aquilo que a gente chama de domínio dos Estados Unidos, é a única superpotência militar, mas, de um outro lado, iniciativas de integração econômica entre vários países, né? Então, esse período ficou conhecido, caracterizado como globalização, e era um período que trazia muito otimismo para as pessoas. A própria palavra globalização é uma palavra que ela já é otimista, né? Porque ela dá a ideia de que, olha, agora o mundo todo está se integrando. Então, existia muito essa visão lá, né, na década de 90 de que o mundo está ficando mais próximo, que o mundo está ficando mais integrado, que o mundo está se comunicando mais. E teve uma coisa, inclusive, uma tecnologia que chegou para, assim, parece que dar essa costura, né?
para fazer com que essa integração se tornasse algo mais prático, que é a internet. É exatamente isso que a gente está usando agora para se comunicar, né? Na década de 90, foi que a internet se popularizou no Brasil e no mundo em geral, né? E a internet, como via, como meio de circulação de informações, ela virou a cara da globalização, de certa forma. Embora a gente também possa ver a globalização em muitas outras coisas, como, por exemplo, no número de, melhor, nos produtos que a gente usa, nos produtos que nós consumimos, que hoje em dia vêm de vários lugares. Então, se tornou muito comum a gente, por exemplo, lidar com produtos que vêm da China, né, que vêm da Indonésia, que vêm do Vietnã, vêm de outros países em geral. Às vezes a gente nem sabe, nem percebe, mas aquele produto, que às vezes é uma coisa completamente simples, veio de um outro país. Então, lidar com produtos importados virou uma realidade da globalização, né? A, então, a internet, então, os produtos, mas também as pessoas, o fato da gente ter bastante migração, circulação de pessoas, tudo isso fez com que esse período ganhasse, assim, essa cara e que isso trouxe um certo otimismo para algumas pessoas. Mas o que o Milton Santos mostra no filme é que, na verdade, essa globalização tinha três coisas misturadas, tá? Três coisas misturadas. Eu vou só compartilhar a tela aqui para colocar esses tópicos para marcar para vocês assim do que eu estou falando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então estou compartilhando minha tela e eu estou falando disso aqui. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Vocês estão conseguindo ver os três tópicos que eu listei aqui? Alguém pode falar no áudio, porque eu não consigo ver o chat agora. Sim, professor, a gente consegue ver. Legal, legal. Então, essa é uma das ideias que aparecem no filme e que elas são muito importantes para a gente. Por isso que eu fiz essa seleção desse trecho do filme para a gente assistir. Para o Milton Santos, para esse geógrafo, a globalização, que é essa coisa assim que encantou tantas pessoas, ela, na verdade, traz combinadas, ali misturadas, três globalizações. E ele vai falar em uma globalização como uma fábula, uma globalização como perversidade, e ele vai falar na possibilidade de uma outra globalização, que seria uma alternativa a essa perversidade, tá? E por que isso aqui interessa a nós? Porque vai ser nesse contexto que vão se desenhar as relações de trabalho atuais, que a gente vai conversar também daqui a alguns minutinhos na segunda parte da aula. Mas então, já que só a Osana conseguiu dar uma olhada aqui, eu vou falar assim, o básico, o principal aqui dessas três globalizações, e depois a gente vai passar para a parte onde vocês vão falar, né, sobre as formas de trabalho, que são encontradas nesse contexto, certo? Bom, para começar, o que seria a ideia de uma globalização como fábula? Vejam o filme, é claro, mas a globalização como fábula seria essa globalização apresentada para nós, principalmente a partir dos meios de comunicação, né, que vão criar essa ideia de uma globalização como integração global, como se o mundo estivesse se tornando, vou usar uma expressão também muito da época, o mundo estivesse se tornando uma aldeia global. O que é uma aldeia? Qual é a ideia de aldeia? A aldeia seria um espaço onde as pessoas vivem em comunhão, né, em igualdade. Então, aquele espaço de trocas, onde as pessoas poderiam trabalhar juntas, mesmo que elas estivessem em países diferentes, né, tudo pela internet. Então, essa ideia de uma comunidade, né, o mundo se tornando uma comunidade onde as barreiras políticas iam ficando para trás, né? E mesmo as barreiras econômicas iam ficando para trás também, tá? Então, essa ideia de globalização, ela no fim acaba se revelando uma fábula,
por vários ângulos, tá? Bom, do ponto de vista político e econômico, primeiro, essa integração nunca se tornou 100% efetiva, tá? A gente nunca teve um processo de integração entre países 100% efetivo, em que as fronteiras, por exemplo, entre os países deixassem de existir, em que as barreiras econômicas deixassem de existir. O que teria assim, de mais próximo dessa ideia seria a União Europeia, né? A União Europeia, para lembrar, mais que é um bloco de países europeus que, desde os anos 1950, vieram criando estratégias de integração econômica, lembrando que os países europeus, primeiro, são muitos, segundo, em um espaço muito pequeno, né? São países que não têm a dimensão que o Brasil tem, por exemplo. Então, eles acabavam muitas vezes precisando conversar, né? Porque tinha um país que, se quisesse vender um produto para o outro país, tinha que passar no meio do caminho por vários outros, então eles tinham que compartilhar estradas, ferrovias, tinham que compartilhar infraestrutura, países que produziam uma coisa que interessava a outros, enfim. Então, uma história de décadas de acordos, de aproximações, e que, no fim, na década de 90, essa integração chega ao seu nível máximo com a União Europeia, que trouxe livre circulação de pessoas dentro do bloco europeu, ou seja, naqueles países, né? Se você é um português, ou se você é um alemão, se você é um francês, você pode circular livremente, mudar de um país para o outro, sem problema nenhum, como se você vivesse dentro de um grande país. Depois, integração econômica, né? Então, uma empresa alemã pode criar uma filial em Portugal como se estivesse criando dentro da própria Alemanha, tá? Um trabalhador belga da Bélgica pode trabalhar na Itália, sem problema nenhum. As leis funcionam comuns. E talvez assim um dos maiores símbolos dessa integração tenha sido criar uma moeda única, que é o euro. É o euro, que é uma moeda que substituiu várias moedas que cada país tinha a sua. Então, a Alemanha tinha o marco, a França tinha o franco, né? Ali, enfim, Portugal tinha escudo, o nome da moeda. Todos esses países tinham moedas, eles substituíram todas por uma moeda só, o euro, tá? Um país que não fez essa substituição, mas também fazia parte do bloco, era o Reino Unido, né? A Inglaterra. Mas, enfim, essa integração, tirando esse caso da União Europeia, nenhum outro bloco de país chegou a tal ponto de integração. Aqui na América do Sul, surgiram alguns blocos também, né? O Brasil faz parte de um bloco, o Mercosul, mas o Mercosul ainda hoje não tem livre circulação de pessoas, né? Você até pode visitar os países do Mercosul sem passaporte, mas isso tem países que não são do Mercosul que você também pode visitar sem passaporte. Isso não é grande coisa, tá? Mas a moeda ainda não é uma moeda comum, tá? Claro, isso não significa que o bloco não trouxe avanços, mas não chegou no ponto da União Europeia. Nenhum outro lugar chegou ao ponto de integração da União Europeia. Então, aquilo que as pessoas acreditavam que seria o caminho da globalização, de uma grande integração, não aconteceu. Do ponto de vista político, não aconteceu. Inclusive, recentemente, talvez vocês tenham visto, mas o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Decidiu sair da União Europeia. Então, isso representa assim um passo atrás nesse projeto de unidade europeia, o que mostra que essa globalização não se efetivou. Do ponto de vista econômico, também tem problemas muito grandes, né? Porque a ideia de uma globalização que fosse uma integração que todo mundo tiraria proveito não se mostrou verdade. É verdade que algumas empresas tiram bastante proveito da globalização, porque elas conseguem hoje encontrar o melhor lugar para produzir o que quiserem no mundo todo, né? Então, aquele caso já é emblemático, né? As empresas de material esportivo que vão montar suas fábricas
no Vietnã, na Indonésia, em Bangladesh, para usar mão de obra mais barata. Espera aí que tem alguém chegando. Então, eles vão procurar sempre as melhores vantagens em cada lugar, né? Então, vão procurar um lugar onde a mão de obra é mais barata, ou vão procurar um lugar onde as leis ambientais não são tão duras. Então, essas empresas conseguiram tirar bastante proveito da globalização. Agora, os trabalhadores em si não necessariamente tiraram proveito da globalização. Mesmo os trabalhadores dos lugares para onde essas empresas vão, né? Que num primeiro momento, é claro, bom, uma grande empresa chegando em um lugar vai gerar empregos e tudo mais, mas na prática, no fim das contas, muitas vezes isso traz assim, uma frustração de expectativas, porque esses empregos às vezes não são tão bons, os salários não são tão bons, então isso traz também problemas. Tá? O que vai fazendo a gente caminhar para a percepção ali do segundo ponto, de que a globalização, que parece ser uma coisa só positiva, ela tem muitos problemas também. Então, por isso, Milton Santos fala numa globalização como perversidade. Né? Perversidade, porque ela, nas palavras do Milton Santos, é uma globalização feita e, como dizer assim, organizada e executada por grandes empresas multinacionais, que não têm um compromisso com um país, não tem um compromisso com um povo, não tem compromisso com uma sociedade. Então, essas empresas são multinacionais, então, na hora que elas acham conveniente, elas simplesmente abandonam um lugar e acabou, né? Se por razões econômicas elas decidem fechar uma fábrica, se as pessoas vão ficar desempregadas e vão morrer de fome, o problema é delas, essa empresa não tem nada a ver com isso, ela vai buscar um lugar onde ela consiga ser mais lucrativa, tá? Isso, gente, é claro que eu não estou dizendo isso por uma questão assim de maldade, meu Deus, então isso quer dizer que tem pessoas mais. Não, isso é tomado por decisões econômicas, né? A empresa muda, as empresas vão buscando outras condições de produção porque elas estão competindo com outras empresas, né? E aí, nessa competição, se elas não se adaptarem e buscarem um custo menor, elas vão à falência também. Então, é dentro dessa dinâmica que essas empresas vão tomando decisões, porém, são decisões que, no fim das contas, não levam em consideração as necessidades do povo, da população. Então é isso, e aí o Milton Santos, então, coloca essas duas visões sobre globalização, enquanto fábula, enquanto perversidade. Mas ele também vai chamar a atenção ao longo do filme para a possibilidade de construção de outra globalização. E eu vou só resumir mesmo, e vocês vão ter que ver o filme. Quem não assistiu, o link está lá no grupo, eu vou mandar de novo. Mas a ideia de uma outra globalização, na visão do Milton Santos, esse geógrafo, né, importante que a gente estava falando, é de que as mesmas condições que hoje permitem que as empresas criem esse mundo, que acaba sendo bastante desigual, elas podem ser usadas para fazer um mundo mais igualitário, né, um mundo mais fraterno, tá? Então, ele vai mostrar vários casos, né, de grupos sociais que conseguem usar os instrumentos da globalização a seu favor, né, para conseguir, por exemplo, divulgar na rede, aí, na internet, fazer uma divulgação de um problema ambiental e, com isso, conseguir que esse problema ambiental seja resolvido, né, alguma coisa do tipo. Enfim, tem iniciativas, a mensagem é essa, existem boas iniciativas na globalização. Então, a globalização que a gente às vezes trata como uma coisa só, na verdade, seria essa mistura, essa combinação de três elementos, certo? E caberia, então, a gente entender e pensar melhor como usar essas ferramentas da globalização, certo? Talvez essa seja uma perspectiva nova, mas não sei se vocês já pararam para pensar, não sei se é o caso aqui na nossa turma, pelo que eu lembro, não, mas eu lembro que
em turmas passadas, eu tinha alunos que trabalhavam em uma grande empresa de telecomunicações aqui de Santa Catarina e que tem fábricas na China hoje, né? E muitas vezes a gente lida com isso como se fosse assim, é a empresa só que tem uma relação com a China, mas os trabalhadores que estão lá produzindo coisas para essa empresa catarinense, eles têm alguma coisa a ver com a gente, eles têm alguma coisa a ver com nós, né? Então, talvez a gente precise também se preocupar com as condições de trabalho que eles têm lá e não aceitar produtos que são fabricados em condições que a gente não acha corretas, né? Então, nesse sentido, para o Milton Santos, a globalização ela pode ser também assim um caminho para a gente ter uma consciência mais global também, né? Pensar que a gente está todo mundo no mesmo barco, teria esse lado também, de não só de, eu vou consumir produtos dos lugares, não, mas eu vou me preocupar em como esses produtos foram produzidos em cada um desses lugares. Enfim, esse é um resumo. O resumo do que eu queria que vocês percebessem no filme. Não sei se a Osana que viu o filme, o que acha aí do que eu falei, se teria um comentário, né? Porque me chamou muito esse ponto da globalização, mas se teve alguma outra coisa, Osana, que te chamou a atenção, pode também colocar aqui para a gente conversar. Tá? Essa parte que o senhor falou dos produtos, né? Às vezes você veste uma roupa, paga por uma roupa, uma exorbitância, e a pessoa que fez a roupa, né, recebeu, recebeu moedas bem menos, aquilo ali, centavos, como ele até coloca, foi centavos. A roupa custa R$ 50 e a pessoa recebeu tipo R$ 5, e aqui até muito ainda, mas é de centavos. E as condições que esses trabalhadores são colocados, né, para trabalhar às vezes 12, 13, às vezes até 24 horas para fazer a entrega de um produto. E nós que consumimos, nós não, eu acho que, eu falo assim, nós é todos, né? Nós não Claro. pensamos que aquelas pessoas passaram para ter, né, o pão de cada dia ali, o que eles estão fazendo. Então, eu acho assim que a população, né, a humanidade poderia ser um pouquinho menos egoísta, né, não pensar só em si, pensar no próximo, né? Pensar naquela pessoa que está ali trabalhando, que às vezes não tem nem o que comer, nem de manhã cedo, né, dar para os filhos. Então, é isso, ele fala muito sobre isso, né? Então, essa é uma das globalizações, que eu acho que essa é a globalização perversa. E ele fala de uma nova globalização. É o que eu lhe falo. Vai ter uma nova globalização? É possível, diante da humanidade do jeito que está hoje, tão egoísta, tão pensando em si? Prova tanta que esse vírus nunca sai, né? Por quê? Porque as pessoas eles não pensam assim, se eu sair, eu vou infectar a minha família, não. Não, tô nem aí, eu vou sair, acabou e deu e vai. Então, eu acho assim, duas globalizações eu sei que existe, né? Porque a gente vivenciou e está vivenciando. Mas essa nova, eu acho que não. A nova globalização que diz que talvez um dia virá. Porque vai depender das pessoas, né? Se as pessoas não fizerem as coisas diferentes, realmente pode ser que a gente morra na praia, né? Assim, não tem uma outra globalização. É verdade. Bom que você lembrou da pandemia, porque, sabe, usando esse filme, ele, na verdade, inclusive aparece no começo do filme o Milton Santos autografando um livro. O livro se chama Por uma Outra Globalização, então o filme é inspirado nesse livro também. E uma das coisas que o Milton Santos fala sobre a globalização seria o retorno de doenças que as pessoas achavam que estavam erradicadas, né? Justamente porque hoje, né, como o mundo está mais em contato, pode acontecer de uma doença que, né, em um determinado lugar estava erradicada, mas não estava em outro, e aí passa a circular aquilo e de repente
né, aquilo dá uma origem a uma epidemia. E agora a gente vivendo essa pandemia, parece que o Milton Santos estava prevendo, né, onde é que ia chegar. Mas o Milton Santos morreu em 2001. Então, olha só, a gente está em 2020 e as ideias Uhum. dele ainda são importantes, né? Eu acho bem interessante, você foi muito bem nessa observação, assim, tentar olhar essa pandemia a partir da ótica do Milton Santos. É verdade, é verdade, eu concordo com você e eu diria isso, né, Rosana? No fim, tudo está em aberto, acho que por isso que o que ele fala também, a gente não pode interpretar como se fosse, assim, uma coisa que é assim, vai ter uma outra globalização e vai ser melhor. Se as pessoas não fizerem as coisas diferentes, não vai melhorar, né? A gente tem Exatamente. que aprender a ser diferente. Então é isso. Eu tenho que aprender, quem sabe, só para falar nessa questão do consumo, e aí já vamos passando para a segunda parte aqui da aula, porque o tempo vai correndo nessa coisa aqui EAD, mas eu não posso só ficar em casa, por exemplo, e eu peço ali uma coisa no aplicativo, recebo, acho ótimo, e quero que chegue rápido na minha casa, e eu não sei qual é a realidade do motoboy que está entregando aquilo ali, né? Eu estou comprando aqui na minha casa, às vezes, uma coisa pela internet que vem da China, e eu não sei qual é a realidade de quem está produzindo isso lá. Então, e a gente fala, eu falo bastante na China, porque hoje em dia quase tudo que a gente usa, muito do que a gente usa, né, vem da China, mas aqui no Brasil mesmo. E no Brasil mesmo, eu vou recomendar também mais alguns materiais para vocês, e tem situações que a gente não acredita, né? Em termos de roupa, por exemplo, vestimenta, para não falar, às vezes parece que a gente está falando de uma coisa assim, que é sempre um produto caro, tal. Roupa, gente, que tem de casos de exploração de trabalho, assim, em roupa, é um negócio absurdo. Então, eu não posso só consumir essas coisas e ignorar que lá do outro lado tem alguém se dando mal por causa disso, né? Tem que começar a levar essas coisas em consideração também e não aceitar. É o que eu penso, né? A gente tem que pressionar para que as coisas sejam justas, corretas, né, com todo mundo. Então, temos muito para conversar aqui. Temos muito para conversar. Então é isso que eu queria falar sobre o filme. Não sei se tem alguém mais alguma pergunta, se a Susana tem mais alguma questão, de repente. Não, não, só. Não? Tá. Então, Não beleza, mais. vou fechar aqui, porque a intenção desse quadrinho era só dar um suporte aqui enquanto estava falando sobre o filme. Quem não viu, veja. Se eu não conseguir fazer aí, criar uma vontade em vocês de assistir esse filme agora, não sei mais o que fazer, mas o filme é muito bom, tá? E é isso, né? É um intelectual brasileiro, cara, que foi premiado internacionalmente, e às vezes também nesse nosso, um dos problemas da nossa globalização, nós aqui no Brasil, é que a gente acha que as coisas boas só vêm de fora, né? E o Milton Santos, Exatamente. É isso que eu ia lhe dizer. não é? Exatamente. As Aí a gente pessoas. pega assim, Milton Santos, um intelectual excelente, reconhecido no mundo todo, uma figura importante, né? Intelectual baiano, nordestino, negro, aí a gente nem Negro é que conhece, é uma. nem Exatamente. nunca ouviu É falar, né? interessante. É interessante, na hora que eu comecei a assistir o filme, eu fiquei, quem é esse Milton Santos? Eu queria, aí eu fui ver, né, a biografia dele, né, para ver, e você vê como ele conseguiu vencer, né? Conseguiu ser o que ele é. A gente acha que o Brasil é só É jogador de muito bom. futebol e ex-Big Brother, né? Exatamente. Não, esse Brasil tem muita coisa, muita coisa. Bom, então, queridos, vamos passar aqui para a segunda parte do nosso encontro síncrono. E eu queria perguntar aqui para vocês, a gente separou. Estou vendo que tem mais nomes aqui na aula que não participaram na semana passada. Estou vendo o Bergerie aqui. Bergerie eu já lembro, já conheci lá no IFSC, se não me engano, né? Bergerie, porque foi aluno do Proeja também, se não me engano, antes. Não sei, ou pelo menos já era amigo de alguns dos meus alunos do Proeja. Bergerie, tudo bem? Tá aí?
Enfim, estou vendo também tem o Gabriel aqui, Gabriel Ferreira da Silva. Boa noite, bem-vindo, Gabriel. Vocês estão chegando depois, então não tive tempo de distribuir para vocês aqui essa atividade, né? E a intenção é falar sobre as formas de trabalho hoje, porque com a professora Ana Paula, feito um trabalho que terminou falando na CLT, né? Então, seria o trabalho de carteira assinada que a gente tem. Mas hoje no Brasil, como a gente comentou, a maior parte dos trabalhadores não trabalha com carteira assinada. Agora, não trabalhar com carteira assinada não significa que todo mundo trabalha do mesmo jeito. Tem um monte de formas de trabalho hoje. Tem gente que trabalha com aplicativo, tem gente que trabalha, tem gente que trabalha com carteira assinada, mas como terceirizado, não trabalha direto para uma empresa, né, trabalha para uma empresa que presta serviço para outra. Tem gente que, bom, está trabalhando como pessoa jurídica, que é o que a gente chama de pejotização. Enfim, algumas situações. E aí eu distribuí na semana passada para os alunos que estavam na aula. A Evelyn até me procurou depois, mas muito recentemente, né, Evelyn? Só hoje a gente conversou, então acho que a Evelyn não vai trazer, talvez, assim, pesquisa, mas eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre o tipo de trabalho que pesquisou, certo? Então, podemos começar. Quem aí gostaria de começar a falar sobre a sua pesquisa? Posso começar? Pode, Usana que ficou de pesquisar sobre terceirização, né? Eu pesquisei sobre a terceirização, que é a terceirização é a contratação de serviço por meio de empresa, né? É uma relação que é entre o trabalhador e a prestadora de serviço. Então, trabalhador, prestador de serviço, a prestadora de serviço é que tem é diretamente ligada à contratante. No meu caso, eu trabalho na Serrede e presto serviço para a Oi. Porém, a Serrede é o que tem o contrato com a Oi. O nosso contrato é com a Serrede. Aí diz assim, né? Nesse acordo trabalhista, o empregado não tem vínculo empregatício com o contratante final. Quer dizer, quando eu for demitida, eu não tenho. Tem pessoas que entram na justiça e dizem, não, eu quero receber que nem o pessoal da Oi recebia. Mas o nosso contrato não é com a Oi, é com a Serrede. Então é bem diferente. A terceirização é uma maneira ágil e eficaz para a empresa que proporciona agilidade, simplicidade e competitividade entre as mudanças do mercado, ganhando liderança no negócio. Aí eu coloquei vantagens e desvantagens. As vantagens da terceirização é a redução de custo da folha de pagamento, maior produtividade com serviço especializado, aumento no foco da atividade, simplificação com a gestão, maior integração dos colaboradores e flexibilidade estrutural. Porém, ela tem as desvantagens, né? Problemas com legislação e processos legais, falta de qualidade de serviço, dependência de saúde financeira da outra empresa, medo de demissões e insatisfação da equipe, e pode ser uma ameaça à segurança e confiabilidade da empresa. Foi isso, sim, que eu estudei, que eu vejo que acontece lá conosco. A empresa que é a contratante, no caso, que é a Oi, a gente nós trabalhamos com os dados do cliente, né? Mas nós somos uma terceirizada, então a contratante às vezes fica é muito frágil se não tiver uma equipe. Por isso que nós temos nós, antes de entrar, nós temos que assinar umas normas de conduta dentro da terceirizada, para que não venha acontecer desvio de informações, que acontece muito. Às vezes a pessoa sabe das coisas dentro da empresa e já passa para outra. Isso eu já vi acontecendo até dentro de uma empresa que eu trabalhei antes, que prestava também serviço para a Oi, né? Então, a terceirização é isso, é a contratação do serviço entre o trabalhador e a prestadora de serviço. Se alguém tiver alguma dúvida para eu esclarecer, estou aqui. Legal, Osana, acho que, assim, de maneira geral, essa é a caracterização, né, que a gente pode falar sobre a terceirização, o que é terceirizar uma atividade. Terceirizar é isso, né, embora
Eu imagino que hoje também, né, a gente vive com tantos serviços terceirizados, virou uma coisa tão comum e não tem muito mistério em entender que terceirização é uma empresa que está prestando um serviço para outra. Mas para a gente ver, assim, quem sabe entender um pouco mais de o porquê isso, por que que uma empresa recorre a isso, talvez a gente possa fazer algumas perguntas, né? Fazer alguns questionamentos. Por exemplo, né? Por que que uma empresa, o que que faz uma empresa recorrer a contratar outra e não a contratar trabalhadores para aquela função, tá? Então, por exemplo, o IFSC, onde vocês estudam, tem serviços terceirizados. Vocês sabem quais são os serviços que são terceirizados no IFSC? Ninguém sabe? Eu acho que é de vigilância, né? Acho que vigilância do Vigilância, IFES é terceirizado. com Não certeza, sei se tem vigilância, limpeza, a limpeza né? também. E também os nossos motoristas, né? Transporte, o IFSC é terceirizado hoje. Então, olha só, o IFSC terceirizou serviços de vigilância, limpeza e transporte. Não tem mais funcionários dessa área. O IFSC tinha funcionários dessa área, antes de ser IFSC, porque era escola técnica antes. Mas o IFSC tinha, eu conhecia ainda, né, porque essas pessoas, algumas não se aposentaram. O IFSC tinha vigilantes contratados, o IFSC tinha pessoal da limpeza contratado, né, serventes contratados e motoristas. Mas em algum momento, em um momento ali na década de 90, o governo chegou à conclusão de que não era mais vantagem contratar pessoas para essa atividade, que seria mais vantagem contratar empresas para fazer serviço e as empresas contratavam as pessoas. Gabriel, quer falar alguma coisa? Sim, é uma questão interessante que eu gostaria de compartilhar com o pessoal também. A Usana falou sobre a experiência dela. Eu cheguei a trabalhar como para uma empresa, a liderança, e que prestava serviço para o Tribunal de Justiça. Então é um exemplo parecido com o que o professor está falando. Eu acho que por conta de ser uma instituição, né, pública, no caso, o Estado, e a gente prestava serviço como uma espécie de office boy interno. Então não tinha questão jurídica, digamos assim, envolvida, mas a gente prestava um serviço para um, um segmento público, digamos assim, né? Então, o professor comentou sobre a segurança, que é terceirizada, a limpeza, que também é terceirizada, e eu acho que tem vários âmbitos do Estado que utilizam dessa carta, digamos assim, da terceirização, que às vezes pode ser até um perigo, né? Então, é muito preciso esse teu exemplo, Gabriel, porque realmente a terceirização, ela chega tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, né? Então, a gente vai ter, principalmente a partir da década de 90, com o governo Fernando Henrique, um grande estímulo à terceirização, que é o governo Fernando Henrique, na década de 90, é o governo que assume com o objetivo de implementar aquilo que na aula passada a gente viu, chamado de neoliberalismo, né, que é reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho do governo. E reduzir o tamanho do governo significava, entre outras coisas, ter menos funcionários do governo. E aí a lógica era a seguinte, tá? Vou dar a receita da terceirização aqui. A ideia da terceirização é: eu vou contratar uma empresa e não um funcionário. Por quê? Porque qual é a minha vantagem? Por que que a Osana não é contratada pela empresa para quem ela presta serviço na prática? Porque para essa empresa a Osana traria um custo. O argumento, né, o argumento central é que a Osana traria um custo adicional, que é o chamado encargo trabalhista. Tá? Se a Osana é uma funcionária da empresa, né, vamos colocar aqui o nome, né, se a Osana é funcionária da Oi, a Oi tem uma responsabilidade de pagar os encargos trabalhistas da Osana, de dar férias para a Osana,
de dar licença para a Osana, se ela ficar doente, se ela precisar se ausentar, enfim, há uma série de encargos que, para as empresas, não era interessante, simplesmente por uma questão econômica, né? As empresas passaram a alegar que esses encargos eram muito altos no Brasil, porque o trabalho em carteira assinada seria muito alto no Brasil. Então, o que, que as empresas passaram a fazer? Ao invés de contratar uma pessoa, contratava o serviço. E aí, ao contratar o serviço, a Osana deve saber bem disso, né? Tá lá a Osana no serviço. O Gabriel também, né? O Gabriel estava lá no serviço dele, lá no tribunal. Se o Gabriel não fosse um dia, a empresa mandava outra pessoa para o lugar. Não é verdade? Trabalho terceirizado, inclusive, conheço um pouco do trabalho no IFSC, tem os supervisores, né? Tem os fiscais do contrato, e pode acontecer de o fiscal do contrato, a empresa que está contratando ali, né, a terceirizada, fala, ó, eu não quero mais que o Gabriel trabalhe aqui, tá? Manda outro. E a empresa terceirizada simplesmente manda outra pessoa. E pode mandar o Gabriel para um outro lugar, ou pode mandar ele para o olho da rua também, se for o caso. Mas, se a Oi tivesse contratado o Osana, ou se o Gabriel fosse servidor do tribunal, eles poderiam ser demitidos, dispensados dessa maneira? Não, não poderiam. Né? Seria mais difícil para a empresa fazer isso, porque tem um custo demitir a pessoa também, né? Então, a terceirização ela aparece como uma estratégia para as empresas conseguirem gerenciar seus trabalhadores com menor custo. Infelizmente, hoje, por exemplo, chegou para mim a notícia de que a gente teve mais trabalhadores terceirizados dispensados, né, no IFSC. E esses dispensados no IFSC, não posso cravar, né, mas eu acredito assim, possivelmente vão ser demitidos, porque e é muito duro falar isso, eu me sinto de coração partido, porque pô, bem no fim do ano, assim, é difícil, qualquer momento é difícil, né? Mas no meio de uma pandemia, não sei o que vai acontecer com essas pessoas, mas na lógica do governo de economizar, se as escolas estão fechadas, eu não preciso manter ninguém para limpeza. Então, o que, que eu faço? Eu cancelo o contrato com a empresa terceirizada. Tchau, manda o terceirizado embora. Se É, os funcionários da limpeza fossem servidores do IFSC, eles não podiam ser mandados embora assim, entendeu? o senhor tem uma ideia, professor. Nossa base era ali, ela lá na frente da UDESC. Era um prédio enorme, né, de três andares. Era uma base de uns 1.500 servidores, né, da Serrede. Hoje, a minha turma era tipo 200 pessoas, é, tanto de manhã, tarde e noite. Hoje nós somos se nós tivermos em 20 pessoas é muito. O resto todos foram demitidos. Inclusive, semana passada, minha amiga que tinha 9 anos de empresa foi demitida. E a terceirização, ela é uma coisa que beneficia, no caso, o governo, é governo, é as empresas que prestam serviço para o governo, né, que terceirizam mais, mas em compensação, a rotatividade de empregados é muito grande, né? É, é muito grande e eles não, eu acho assim, não valorizam a mão de obra. Eu vou lhe falar uma coisa, tô nesse curso de técnico em telecomunicações. No meu setor houve, agora teve umas pessoas que eram da mesma base que eu, analista de dados, e passaram para um outro nível, para o nível 2. No caso eu sou nível 1, passaram para o nível 2. Três pessoas, não que elas não mereçam, mas assim, a Suzana, ela passou, ela é competente no que ela faz, o pessoal da Oi, ela é muito reconhecida pelos gestores da Oi, ela foi indicada pela Oi. Uma outra moça também, e uma outra que fez o curso de nutrição.
Ela hoje é a nível 2. Eu estou fazendo curso de telecomunicações. Eles disseram que eu ia passar e acabei não passando. Também não sei por quê. Mas, enfim, eles não tem uma hierarquia, assim, de dizer, não, você está estudando, você é competente no que você faz, vamos te reaproveitar. Então, esse é o problema da terceirização. Já da empresa fixa, no caso da Oi mesmo, eles também demitiram. Demitiram todo o setor agora, eu acho que mais de 200 pessoas. Mas pelo que a empresa está passando, pelo momento que a empresa está passando de fechamento, de vender os insumos deles para pagar as dívidas que eles têm. Mas é isso. Sim, Terceirização é a Oi isso, também gente. estava com Tá. bastante dificuldade, né? Mas você tocou num ponto, Rosana, que eu acho que também é interessante para a gente ver que o trabalho terceirizado, como ele é um trabalho que às vezes não cria o mesmo vínculo da pessoa com o lugar onde ela está trabalhando, aí a pessoa não tem, às vezes, plano de carreira, né? Não tem o mesmo reajuste salarial que a gente vê em uma pessoa que é contratada pela empresa. Então, a gente vê Petrobras, por exemplo, uma grande empresa, né? Hoje existe uma diferença grande entre quem é funcionário da Petrobras e quem é funcionário terceirizado, porque a terceirizada, como ela, né, como a Rosana falou, ela tem muito mais rotatividade de pessoas. Contrata uma pessoa hoje, aí daqui a 2 anos vai dar aumento para a pessoa, demite e contrata outro que vai pagar um salário Exatamente. menor, né? E assim vai Exatamente. rodando. Já aconteceu isso na empresa, de a gente, nós ganharmos um pouco mais e as pessoas que estão entrando ir para o mesmo, em função da gente, ganhando bem menos. É um absurdo isso. Né? O funcionário da Oi, o vale alimentação dele é mil e poucos reais. O nosso é 600. Então tem tudo isso que ainda é bom, né? Isso 600 às reais ainda é vezes bom. porque também aí tem que pensar, né, assim, a relação disso com a questão trabalhista e sindical no Brasil, porque muitas vezes aí acontece isso, né? Existia, vou falar do IFSC, né, que é o caso que eu conheço mais, mas no IFSC tem o sindicato dos servidores do IFSC, né? E aí o sindicato dos servidores do IFSC, que é o Sinasef, quando o salário está ficando defasado, a inflação está correndo o salário, o Sinasef vai, pressiona o governo, não sei o quê, faz greve, etc. Quando foi criado a terceirização, aí veio a questão, quem é que é o sindicato dessas pessoas terceirizadas? Elas não são funcionários do IFSC. Então, não adianta fazer greve no IFSC, o Sinasef, porque elas são de outra empresa. Tem que cobrar de outra empresa. E aí essas pessoas acabaram o quê? Elas ficaram abandonadas, né? Fragmentadas, porque se elas se organizassem assim, tipo, todos que trabalham no IFSC, que são ligados à mesma empresa, era mais fácil de pressionar. Agora, a vigilância tem 2 no IFSC, tem 2 no hospital regional, tem mais 2 trabalhando no tribunal lá no centro, tem 2 no centro. Como que essas pessoas vão se organizar para discutir melhores condições de trabalho, né? Então, a terceirização ela vem também como uma estratégia de quebrar mesmo essa organização social que os trabalhadores conseguiram construir, né? E aí o que a gente vê hoje é isso, assim, as condições de trabalho são muito diferentes. Vou falar para vocês dados, tá? Dado. Nossa, a gente está chegando no nosso horário das 8, a gente só falou de um tema, passou muito rápido. E dados. Acidentes de trabalho. Falar acidente de trabalho. A maioria acontece com pessoas terceirizadas. Né? Por quê? Porque pessoa terceirizada não recebe, às vezes, nem o mesmo tratamento que o funcionário da empresa receberia, né? Às vezes não recebe o EPI, não recebe treinamento devido, então ganha menos, enfim, claro, né, e eu não estou falando isso sobre o trabalhador terceirizado em si, eu estou falando sobre a relação de trabalho e o compromisso que a empresa tem de dar as melhores condições para os seus funcionários. E uma empresa terceirizada
Não tem, porque no final a empresa terceirizada ela não dá exatamente as condições de trabalho, né? Quem está dando as condições de trabalho é a outra empresa. E aí eu tive alunos que relataram boas experiências, né, como terceirizados, que trabalhavam em boas condições, e tive alunos que trabalhavam muito mal como terceirizado. Um aluno trabalhava nos Correios, que era um caos, né? O cara que trabalha nos Correios como terceirizado. Quem trabalha nos Correios já passa dificuldade hoje. Trabalha terceirizado nos Correios é muito mais, né? Os prazos são menores, a intensidade do trabalho é bem maior. Então, a terceirização, ela vem e se encaixa nesse trabalho em tempos de globalização como uma forma de intensificar o trabalho, né? O trabalho é mais intenso e, ao mesmo tempo, o compromisso da empresa com esse trabalhador é menor, né? Então, às vezes, você pode passar 20 anos como terceirizado trabalhando no IFSC, que você não vai ser nunca servidor do IFSC, só pode ser servidor do IFSC se for para o concurso, né? E os governos, eles foram tão habilidosos para fazer isso, que, por exemplo, não tem mais o cargo motorista no Serviço Público Federal, não tem. Para ir para uma escola, não tem, não vai contratar nunca, a não ser que venha uma lei que crie de novo, mas hoje não existe, então não pode criar concurso para motorista de escola, não pode mais contratar vigilante, né? E só para fechar esse ponto da terceirização, e aí a gente vai ter que deixar os demais para próximo encontro, porque eu vou manter aqui aquela recomendação de, no máximo, 1 hora de encontro síncrono, né? Até pouco tempo, ainda prevalecia uma distinção de atividade fim e atividade meio, tá? E não podia ter terceirização em atividade fim. Então, o IFSC, por exemplo, pode terceirizar a limpeza, podia terceirizar a vigilância, porque o IFSC não é uma empresa de vigilância, não é uma empresa de limpeza. O IFSC é uma escola. Então, o IFSC não tem como atividade principal a limpeza de sala. Mas o IFSC não podia terceirizar o ensino, né? Não podia contratar um professor terceirizado. Imagina, uma empresa de professores. E aí, bom, preciso de um professor para dar aula de fundamentos do trabalho no IFSC. Aí a empresa manda alguém. Aí chegava a semana que vem, vocês podiam estar aqui tendo aula com outra pessoa, né? Então, mas isso caiu. Isso caiu recentemente, né? Agora eu não lembro. Eu sei que essa diferença de atividade meio e atividade fim era a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, mas isso mudou e agora a terceirização pode acontecer também em atividade fim, tá? Então, pensem, as condições vão aumentar ainda, né? Vai ser ainda mais fácil, mais provável que a gente tenha trabalhos inteiramente terceirizados. E aí é delicado a gente ter assim, o limite do que seria adequado enquanto terceirização ou não, né? No fim das contas, a gente pode chegar um dia ao ponto disso, de ter uma empresa de professores, né, uma empresa de professores terceirizados, e só oferece, precisa de uma aula de quê? Precisa de uma aula de redes de computadores. Manda o fulano lá. E aí cada semana não sei. Fica uma reflexão, assim, será que a qualidade da aula seria a mesma, né, se a gente tiver essa rotatividade entre professores? Será que a gente vai conseguir ter a mesma consistência? Não sei, tá? Da mesma forma que eu estou falando sobre educação, a gente pode falar para qualquer setor. Bom, mas a ideia era só a gente dar só uma comentada sobre cada uma das formas de trabalho, a gente só falou sobre terceirização e já surgiu um monte de coisa, né? E acho que a conversa vai render. Pessoal, tudo bem a gente deixar os demais para a próxima semana, porque já são 8h07 aqui, eu não quero me alongar muito no encontro síncrono para não tomar também todo esse tempo de vocês. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, aí na próxima semana a gente vai retomar, aí vai ter o Emerson, vai ter a Evelyn, né, a Maísa e tal, vamos falar sobre os seus trabalhos, e aí na semana depois, daqui a 2 semanas, a gente vai marcar um encontro sobre o trabalho final. Gabriel, vamos conversar ali no WhatsApp, e aí eu procuro encaixar você em alguma pesquisa também, tá? Você e o BGRI. E então,
pessoal, a gente daqui a 2 semanas faz um encontro sobre o trabalho final, certo? A Ana já começou com vocês, eu tenho que dar sequência nesse trabalho final também. Então, a gente, na semana que vem, retoma com os trabalhos, e depois com os trabalhos de pesquisa que vocês já fizeram, e depois a gente faz um encontro sobre o trabalho final. Pessoal, alguma dúvida mais? Tá. Então, quem não, como eu não estou deixando nenhuma tarefa para a semana, quem não assistiu o filme, agora tem essa missão, não pode escapar de ver Enquanto com Milton Santos, o link está no YouTube. Eu sugiro só os 25 minutos iniciais, mas se você tiver um tempinho, se a sua internet permitir, pode assistir o vídeo todo, que é show de bola. Eu recomendo. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Vou parar aqui a gravação.